Saul. Por inveja, Saul começa a o perseguir. E nós conhecemos a história que ele vai precisar fugir. Um rapaz ainda novo, cheio de promessas de Deus, cheio da presença de Deus, mas ele entendia que tinha guerras que ele tinha que lutar e tinha guerras que ele tinha que fugir. Ele foge de Saul e ele vai fugir, vai entrar numa caverna chamada Caverna de Adulão, que é onde vai se agregar a ele pessoas. E nós vamos analisar essas pessoas que juntaram-se a Davi. Eram homens que para a sociedade não tinham perspectiva de vida, para a sociedade eram endividados. Vamos trazer para o dia de hoje viciados, pessoas que estavam endividadas, fugiam dos seus credores, pessoas que eram abandonadas pela família, pela sociedade. A gente não dava nada. Se juntaram a Davi naquela caverna. Vamos supor que no dia de hoje seria um bêbado, um drogado, um traficante, pessoas que estão separadas, com a família destruída. Eles não tinham mais perspectiva de vida, então eles juntaram a Davi. Davi ali, irmãos, começa a olhar para aqueles homens e começa a os treinar. Alguém que teve secreto com Deus consegue treinar outras pessoas, ainda que seja jovem. Eu não estou falando que Deus escolhe idade, não. Deus escolhe pessoas que acreditam no poder da aliança com Deus. Então podemos ser crianças, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, mas se nós temos secreto com Deus, vencemos nossas guerras internas, você e eu somos preparados, ainda que não acreditamos nisso. Deus vai agregar pessoas ao nosso lado para que nós possamos ser influenciadas com a presença de Deus. Davi olha para aqueles homens e eu acredito que talvez nem eles viam potencial neles, mas Davi, eu sou um cara qualquer. Não, você sabe fazer o quê? Eu não sei fazer nada. Deixa eu pensar uma lança. Toma aqui, tenta uma espada. Vai aqui, talvez você consiga uma pedra, uma funda. E Davi foi acreditando naqueles homens. Davi foi trabalhando nas qualidades dele. E aquilo ali não foi um dia, nem 2 dias. Foram anos Davi preparando pessoas que ninguém dava nada, que ninguém acreditava. E Davi sabia o que era isso, porque ninguém acreditou nele quando ele foi enfrentar Golias. Mas o Senhor acreditava naquele jovem, porque Deus precisa de alguém de coragem. Quando Davi treina aqueles homens, como eu disse no início, vai formar-se um exército de 400 homens. Depois desses 437, vão se destacar por sua bravura e por sua coragem. Desses nós vamos falar sobre Eleazar. Eleazar não está no ranking dos 3 melhores à toa. Nós lemos a história que Eleazar, ele era um desses principais guerreiros, porque um certo dia o povo dos filisteus, os inimigos de Israel, o exército filisteu se reúne para tentar tomar a terra de Israel. Eles tentam tomar o que já era do povo de Deus. E ali eles vão se acampar ao redor de Israel, e o povo de Deus vai ficar com tanto medo que eles vão fugir. Como é uma característica do exército de Israel. Tem gente que em tempos de guerra eles só sabem fugir da guerra. Eles fugiram, eles recuaram. Mas a Bíblia diz que Eleazar permaneceu na posição. Irmãos, isso é um poder tão forte. É claro que ele estava com medo. É claro que ele viu que ele ficou sozinho. Mas ele permaneceu na posição que Deus o colocou. Quando vem guerras contra mim e contra você, nós não devemos
espada não descolou das suas mãos. A espada ficou colada nas mãos dele. Quando eu fui estudar isso, eu fiquei maravilhada e ao mesmo tempo assustada. Porque o nosso corpo é formado por músculos. E quando sofre uma contusão ou algo que agride os nossos músculos, a tendência é dar uma cãibra. Isso é uma proteção contra contusões. Os músculos dele vão se contrair. Eu acredito que ele tentou soltar a espada. Porque o nosso corpo físico ele é preparado para quando bate o cansaço, para quando bate a fadiga, nós desistimos. Se uma pessoa está ali na academia fazendo uma esteira, eu estou cansada, eu vou parar. Eu vou fazer um ciclismo, eu vou pedalar, cansei. A nossa tendência física é parar. Mas aquele homem não conseguia parar. Ele não conseguia soltar a espada. Porque tinha uma mão em cima da mão dele, segurando aquela espada com toda a força, de forma que ele lutou contra os próprios músculos dele, que se contraíam e tentavam ali soltar a espada, ele não conseguia soltar. Eu estou pregando para uma geração aqui que eu creio. Nós não somos mimimi, nós não somos jovens fracos, nós somos uma geração que não vai soltar a espada, que vai lutar com todas as nossas forças e não largaremos a espada, porque o Senhor será a nossa força. Seremos jovens de guerra, seremos mulheres e homens de guerra, e quando o inimigo bater o olho, ele vai sentir medo, não por nossa causa, mas porque por um caminho ele virá, e por sete ele terá que fugir, por causa da presença de Deus. Oh, aleluia, Deus. Aquele homem fica com as mãos adormecidas. Os estudiosos vão dizer que é por causa da cãibra, outros vão dizer que é por causa do sangue que colou nas mãos dele, travou os dele. Nós estamos falando de guerra, era sangue, era olho no olho. Quando termina a guerra, ele está com as mãos adormecidas, com a espada. Os filisteus todos no chão. E a Bíblia diz que não foi Eleazar que deu grande vitória a Israel naquele dia. Não. A Bíblia não diz que foi Davi. A Bíblia diz: e o Senhor deu grande livramento a Israel naquele dia. Aleluia. Quando eu li isso, irmãos, eu fiquei na mesa de madrugada. Mas, Senhor, parece injusto. Parece injusto. Luiz Gustavo, ele lutou sozinho. Os outros recuaram. Vocês repetiram comigo. Parece tão injusto porque quem recua, quem vai embora, não lutou, não cansou, não teve desgaste físico, emocional, mental, não teve. Mas ele lutou sozinho e o Senhor deu grande vitória. Tinha falado, Deus deu vitória para Eleazar. Mas o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara com toda a fé: o Senhor deu grande vitória a Israel. Mesmo que eu lutar sozinha, mesmo que você lutar sozinho, a vitória não é para mim, a vitória é para minha casa. Mesmo que você lutar sozinho, a vitória não é só para você, a vitória é para a igreja, a vitória é para o povo de Deus, porque isso é a missão de Deus. Eu não vejo Eleazar triste, depressivo, falando: mas Senhor, mas onde estou eu? E quando termina a guerra, é incrível. Agora volta todo mundo. Voltam os covardes que fugiram. Mas eu vejo um homem com as mãos adormecidas. Eu acho que tremendo. Porque eu fui estudar sobre o corpo humano. No esforço físico tremendo, o nosso corpo fica assim, fica tremendo, é incontrolável. E ele segura aquela espada e olhando a situação do povo ali. A Bíblia deixa bem claro que eles só voltaram. Não foi para mim, Eleazar, como você está? Eleazar, está tudo bem? Você foi cortado, foi ferido? Porque eu aprendi que quem bate também apanha.
encerra. Só que não acaba por ele. Porque eu disse que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Glória a Deus. O homem esquece. Mas no céu existe um livro das obras. Há um memorial diante de Deus para te honrar. A partir disso aqui, o tempo passa. E no final da vida de Davi vai fazer uma seleção. E está aqui no ranking dos 3 mais importantes. Eleazar é o segundo deles. Deus vai te honrar pela posição que você permaneceu. Glória a Deus. Deus vai te honrar pelo esforço que você fez. Irmãos, isso não tem como eu ler algo dessa forma e não lembrar de Jesus Cristo. Porque o tema hoje é que o Senhor virá. Davi era o tipo de Cristo.